vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16 em diante. Mateus, capítulo 19, verso 16, diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Respondeu Jesus: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Amém? Esse é o nosso texto de hoje para começarmos a campanha 40 dias de prosperidade bíblica. 40 dias, vão ser 6 semanas, vão dar exatamente 42 dias e 7 domingos, hoje e os próximos domingos, até completarmos 6 semanas, 7 domingos, falando desse tema tão importante, tão extensivo na Bíblia, que é o tema da prosperidade. Existem na Bíblia cerca de 2.000 versículos que falam diretamente sobre dinheiro, bens e riquezas. A Bíblia fala mais sobre dinheiro e bens do que sobre salvação. Então é um tema importante e fundamental na Bíblia. É espiritual esse tema. Falar de dinheiro à luz das Escrituras é um tema espiritual e muito importante na Bíblia. Por isso nós precisamos entender claramente o que é prosperidade bíblica. E nesta série, nesta campanha, nós vamos falar sobre fé em Deus e sábia administração, sobre primícias e o impacto da gratidão. Nós vamos falar sobre liberdade espiritual e famílias abençoadas. Nós vamos falar sobre generosidade e contentamento, a vitória contra a avareza. Nós vamos falar sobre o segredo das grandes decisões para a nossa prosperidade bíblica. E nós vamos falar sobre espiritualidade que abençoa. Nós precisamos entender prosperidade bíblica como fruto da fé e da obediência ao Senhor e à palavra do Senhor. Nós precisamos quebrar todo paradigma e todo engano que está ligado a esse tema tão vasto e fundamental na Bíblia. E eu quero citar aqui 2 extremos que nós temos que tomar cuidado quando o tema é prosperidade. O primeiro extremo é o que é conhecido como a teologia da prosperidade, baseado em textos bíblicos distorcidos e mal interpretados. Muitas igrejas têm levado os seus fiéis e os seus discípulos a uma busca de Deus em troca da prosperidade, a uma barganha com Deus, a um toma lá, dá cá, a uma busca por tudo aquilo que Deus pode dar, mas com uma intenção errada. Isso instiga a avareza, a ganância.
Então a teologia da prosperidade é um perigo, porque as pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. As pessoas contribuem, fazem suas ofertas, suas contribuições, esperando algo em troca. Então a intenção é errada, e a prosperidade se torna algo comprado ou merecido, mas prosperidade na Bíblia não é algo comprado ou conquistado com o nosso merecimento, mas sim, prosperidade faz parte da graça de Deus para mim e para você em Cristo Jesus. Eu gosto muito de um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, eu quero falar com você, quero rapidamente ler esse texto, 2 aos Coríntios 8, 9, a Bíblia diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer comigo, graça de Jesus Cristo. Então vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora Ele fosse rico, Jesus, dono de todo ouro e de toda prata, por amor de vocês, Ele se fez pobre. Por amor de nós, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dEle, vocês se tornassem ricos. Então, prosperidade à luz da Bíblia tem que se adequar a essa palavra. É graça do Senhor Jesus, que substituiu a nossa pobreza, se fazendo pobre em lugar de nós, para que nós recebêssemos a posição e aquilo que Ele tinha direito, a riqueza que era dele, Ele nos dá gratuitamente, porque Ele tomou o lugar que era nosso. Então, prosperidade bíblica é baseado na graça. Por isso a teologia da prosperidade é perigosa. Mas existe outra teologia que também é perigosa, porque vai para o outro extremo. É a teologia da libertação, muito comum e espalhada na América Latina, e o Brasil sofreu muito com isso, porque o cristianismo alastrou aqui em décadas e séculos passados, que o dinheiro nos afasta de Deus. Então todo mundo que tem dinheiro está desagradando a Deus. Os ricos não vão conseguir jamais agradar a Deus. E que então precisa fazer um voto de pobreza, e humildade significa pobreza. Se você tem um pouco mais de abundância, você já está desagradando a Deus. Esse é o outro extremo, é a teologia da libertação. Isso atingiu tanto o cristianismo brasileiro em décadas passadas, que até hoje, irmãos, muitos cristãos sinceros, verdadeiros, eles se sentem mal, eles se sentem culpados, se eles tiverem um pouco mais de prosperidade. Há um sentimento de culpa. Eu estou ganhando mais, o meu carro é muito bom. Então isso é um perigo também. A prosperidade bíblica é fruto da fé e da obediência a Deus e a sua palavra, e ela não se limita apenas a recursos materiais ou bens materiais, mas prosperidade bíblica envolve caráter, envolve família, relacionamentos, trabalho e também finanças. Prosperidade bíblica é integral. Diga comigo, prosperidade bíblica é integral. Ela alcança, irmãos, envolve saúde, paz, espiritualidade, administração, família, provisão material e plena na nossa vida. O apóstolo João escreveu na sua terceira carta, capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 2,
apóstolo João escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma, a sua vida espiritual. Então Deus deseja a nossa prosperidade, Deus deseja a nossa vitória financeira. Nós não servimos um pai que quer ver a nossa miséria, que para você agradá-lo, você tem que estar sofrendo, tem que ter voto de pobreza, voto de castidade, etc. Irmãos, Deus é um Deus que nos ama e que deseja o melhor na minha e na sua vida. E por isso hoje, nesse primeiro dia dessa campanha de prosperidade bíblica, eu quero falar sobre ter um coração rendido para vivermos uma vida sem estresse. Diga comigo, um coração rendido para uma vida sem estresse. Então hoje nós vamos abrir o coração para Jesus, render o nosso coração a Jesus, entendendo à luz da Bíblia o propósito dele para a prosperidade, e vivermos uma vida leve, uma vida sem estresse, uma vida sem nada perturbando a nossa paz. Certamente você conhece ou já ouviu muitas histórias de pessoas ricas, milionárias, que não tinham paz, que a família era uma guerra, que era só destruição, só acidentes, só mortes, só divórcio, um caos na família. Eu li um livro que traz alguns exemplos de pessoas milionárias, bilionárias dos Estados Unidos, que por volta do ano de 2008 e 2009, então nós estamos falando aí há menos de 20 anos atrás, quando teve uma grande crise econômica nos Estados Unidos, por conta do mercado imobiliário, e muitas pessoas riquíssimas perderam milhões de dólares. Eu li um relato que fala de um dos homens mais ricos de Nova York naquela ocasião, porque perdeu milhões e milhões de dólares, se atirou do 39º andar do prédio, que era o seu escritório, e se suicidou. Outro também milionário, que naquela ocasião perdeu grandes cifras de dinheiro, pegou o seu carro, uma Jaguar das mais caras do mundo, e com uma arma deu um tiro na sua cabeça, tirando a sua própria vida. Outro se enforcou no seu próprio escritório, onde administrava aplicações na bolsa de muitas famílias reais na Inglaterra e na Europa. Por causa de dinheiro, pessoas não têm paz, pessoas tiram a sua vida, pessoas vivem mal. Quantos têm insônia? Quantos vivem perturbados? Quantos vivem atormentados? Porque podem ter dinheiro, mas não têm uma vida em paz e sem estresse na presença de Deus. Atendo aí, se for para mim, pode falar que eu estou pregando, depois eu ligo. Irmãos, então, um coração rendido a Deus. Quem está disposto hoje a render o seu coração para Jesus e ter uma vida sem estresse? Levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu estou disposto a render totalmente o meu coração ao Senhor e ter uma vida sem estresse a partir de hoje. Então, irmãos, a questão não é quanto dinheiro você tem ou deixa de ter, a questão é se Deus é o dono do seu coração. Esse é o ponto que nós estamos falando hoje. Deus é o dono do seu coração. Se Ele é o dono do seu coração, o dinheiro não vai controlar a sua vida. O dinheiro não vai pautar a sua vida. A verdadeira prosperidade envolve leveza e liberdade. Acumular no egoísmo gera estresse.
administrar com mordomia cristã e generosidade, gera bênçãos e transformação. Então eu quero pontuar rapidamente algumas formas de termos um coração rendido ao Senhor. Se você quer ter um coração rendido a Deus, nessa área financeira, na área da prosperidade, e desfrutar de uma vida leve e próspera, sem estresse, eu quero compartilhar 5 coisas com você, bem rapidamente. Primeiro, avalie sempre a sua motivação. Avalie profundamente o seu coração, suas intenções. Examine a si mesmo. Hoje é dia de Santa Ceia, e há um convite de Jesus para cada um de nós, examinar a si mesmo, e então comer do pão e beber do cálice. Porque as intenções do nosso coração precisam ser avaliadas. Tem gente que diz assim: se dá poder para um homem, contamina, vai destruí-lo. O poder corrompe o coração humano. O poder não corrompe. O poder revela o que já estava escondido no coração. Dá dinheiro para alguém, dá poder para alguém, e você vai descobrir o que estava no coração daquela pessoa. Tem 2 formas de descobrirmos profundamente o que está dentro do nosso coração, e que muitas vezes nem nós mesmos percebemos ou admitimos. Uma forma é dar poder, riqueza, é o sucesso, é a abundância, vai revelar o que está no coração. Outra forma de revelar o que está no coração é a prova, é a angústia, é a disciplina. Vai mostrar o que está no coração. Na pressão ou no sucesso, o que está bem oculto no coração da pessoa vai se manifestar. Então que nós possamos avaliar as nossas motivações. Por que eu quero prosperar? Por que eu estou buscando prosperidade? Qual é a finalidade? Por que eu entrego o meu dízimo, a minha oferta? Porque eu quero receber mais? Ou eu tenho feito isso com alegria? Em 2 Coríntios a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não há uma barganha no reino de Deus. Nós não estamos fazendo esta campanha da prosperidade bíblica, buscando no final da campanha e até o final do ano, todo mundo enriquecer, mas sem nenhum propósito ou razão para isso. Qual é a intenção do nosso coração? A entrega dos nossos recursos e o nosso relacionamento com Deus deve ser por gratidão e confiança plena no Senhor. Por amarmos o Senhor. É porque Ele é tudo para nós. É porque Ele é o tesouro da minha vida e da sua vida. É por isso que nós o servimos. É por isso que nós somos fiéis. É por isso que nós semeamos. É por isso que nós buscamos o Senhor. Porque Ele é tudo para nós. Em segundo lugar, vença o egoísmo com a generosidade. Vença a avareza, a ambição, a ganância. É importante a gente frisar, irmãos, que não é pecado ter ambições. Ambições dignas, justas, puras. Desejo de prosperar, de crescer, de melhorar. Não é errado, não é pecado. Deus não condena isso. E observe a sua vida. Quem aqui pode testificar que nesses últimos 5 anos, de 5 anos para cá, que você ama a Deus, que você busca a Deus em primeiro lugar, você prosperou? Quem observou isso na sua vida? 10 anos, de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, quem prosperou? Levanta a sua mão, dá glória a Deus.
Deus quer a sua prosperidade. Mas muitas vezes a ganância, ela sufoca o coração da pessoa. O desejo de querer mais, a ambição, o amor ao dinheiro, vai dominando o coração da pessoa. E só tem uma forma de vencer a ganância, de vencer a avareza, é só com generosidade. Em 2007, Deus tratou muito comigo e me deu uma palavra sobre generosidade, baseado na história de Benjamim. E eu escrevi o livro A Porção de Benjamim, para trazer essa revelação de Deus, porque Deus tratou muito comigo, com a pastora Débora, sobre generosidade, sobre descobrir o prazer de dar, sobre o benefício que a generosidade produz na nossa vida interior, destruindo o egoísmo, destruindo a ganância, que muitas vezes domina o coração das pessoas. Só tem uma espada para destronar esse demônio chamado ganância, e essa espada é a generosidade. Aprenda a ser generoso, encontre prazer no dar, no ser generoso. Encontre prazer. Jesus disse algo que é algo tão profundo, irmãos. E Paulo replicou isso numa das suas palavras, está escrito em Atos, no capítulo 20, Jesus disse assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Jesus não está falando de barganha, que você vai dar para receber. Jesus está falando que é melhor, tem mais alegria em dar do que em receber. Quem já percebeu isso, irmãos? De sentir uma alegria quando você deu algo para alguém, através da generosidade, e sem esperar algo em troca. Não é dar esperando receber, não é dar em busca de uma recompensa, não é dar e depois ficar reclamando: eu dei, eu fui generoso, mas a pessoa nem gratidão teve. Se você deu esperando gratidão, você não deu com a intenção correta. Generosidade. Vença o egoísmo, a ganância, com a generosidade. Olha o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Olha a lista de pecados dos últimos dias. Olha a lista, alguém me ajude aqui, vai contando quantos pecados tem aqui. Olha só, porque as pessoas só amarão a si mesmas, vai contando, e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Versículo 3, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Versículo 4, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Quantas características negativas estão listadas aqui? Quem contou? 18. É isso? 18, eu tinha contado 19. Mas vamos lá. 19. Qual é a primeira, irmãos? De 19 pontos em que nos últimos dias serão marcas de uma humanidade sem Deus, sem amor, sem a graça. Qual a primeira? Volta lá para o versículo 2. Só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Primeiro lugar, encabeçando a lista, egoístas e avarentas,
que amam a si mesmo e ao dinheiro. Então nós temos que quebrar isso, irmãos. E só a generosidade quebra isso. Quando a gente fala de prosperidade bíblica, a gente precisa entender essa realidade. Generosidade não se limita a dar qualquer coisa, não é dar qualquer coisa, é compartilhar o melhor. Às vezes chegam aqui à igreja doações para assistência social de roupas que não tem condições de dar para ninguém. E como que alguém quer doar uma coisa que não serve mais nem para si mesmo usar? Isso não é generosidade. Generosidade é compartilhar o melhor. Aquilo que nós guardamos se perde, aquilo que nós gastamos se desfaz, mas aquilo que entregamos com generosidade permanece vivo, transforma vidas, abençoa causas no reino. A generosidade deixa marcas. Quem aqui se lembra de um ato de generosidade que alguém fez para você? Você não pediu, você não esperava, você não merecia, mas alguém foi generoso na tua vida. Levanta a mão, quem se lembra de um ato de generosidade? Olha só como a generosidade deixa marcas. E você será uma geração que vai deixar marcas na família, na sociedade, para as pessoas, através da generosidade. Então vença o egoísmo através da generosidade. Terceiro, obedeça a Deus com prontidão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Busque a direção de Deus em tudo que você vai fazer. Um profeta chamado Balaão. Quem já ouviu falar do Balaão? Um dia ele orou e falou: Senhor, eu devo acompanhar esses homens que o rei mandou aqui para me buscar, para ir lá na terra deles. O Senhor falou: não vai. Mas o Balaão, teimoso, insistiu em oração, ficou falando com Deus. E sabe quando pai e mãe, sabe, Marcos, pai e mãe, o filho está lá, você já falou não, mas o filho está insistindo, está teimando, aí você pega e fala assim: então vai, não me enche e volta a tal hora. Aí Deus falou para Balaão: então vai. Só que era teimosia do profeta. As coisas estavam dando errado no meio do caminho. A jumenta do Balaão estava vendo que não era para ir, e ela empacava. A jumenta empacava, mas o profeta insistia. Tem horas que Deus está dando sinais. A jumenta está empacando, mas o crente está teimando e não está percebendo os sinais. Quem já teve experiências assim? A jumenta estava empacando, as coisas não estavam dando certo, mas a teimosia fez você insistir e depois quebrou a cara. É assim. Obedeça com prontidão. Dobra teus joelhos, entrega nas mãos de Deus. Espere no Senhor. Espera nele. Olha o que Ezequias fez em 2 de Crônicas 31, 21. Rei Ezequias, olha como ele prosperou. 2 de Crônicas 31, 21. Em tudo que ele empreendeu, em tudo que ele fez no serviço do templo de Deus, e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Ezequias buscou o Senhor de todo o coração. Tudo que ele foi fazer, ele colocou diante de Deus. Ele orou. Ele pediu a sabedoria do alto. Em tudo que ele foi fazer, ele buscou a direção de Deus. Por isso, o que diz o final do verso? Por isso, ele foi bem sucedido.
Como resultado, ele prosperou. Em outra tradução diz, por isso ele prosperou. Há uma chave da prosperidade quando você obedece a Deus e busca o Senhor de todo o seu coração. Jesus deixou isso claro dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Obedeça, busque primeiro o reino de Deus, seja pronto para obedecer. Obedeça com prontidão, obedeça rápido, aprenda a obedecer. Se Deus te pedir algo, pode ser o teu Isaac. Deus pediu Isaac para Abraão. Abraão podia naquele momento dizer assim, mas foi Deus quem deu, agora ele está pedindo. Não duvide, não questione, não blasfeme de Deus. O que Ele estiver pedindo, entrega, porque é muito melhor. Entregue, obedeça, seja generoso. Ninguém vai vencer Deus na generosidade. Ninguém. Então aprenda. Quarto ponto, irmãos, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Fala para quem está aí do teu lado, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. A questão aqui, irmãos, não é que Deus não possa te dar algo maior, melhor, bonito, lindo. Deus pode, Deus é poderoso, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a questão aqui é contentamento. Quando o seu prazer está baseado no que você tem, você vai viver insatisfeito e descontente. É por isso que a Bíblia diz, Paulo escreveu para Timóteo dizendo, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isso contente, satisfeito. O jovem rico, quando Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ele abaixou a cabeça, virou as costas para Jesus e foi embora triste. Porque o contentamento dele, Pedro, estava nas suas riquezas, não estava em Jesus. Contentamento tem que estar em Jesus. Hoje nós não vamos embora daqui tristes. Essa mensagem não é para fazer você sair daqui cabisbaixo e triste. Essa mensagem de prosperidade bíblica é para você sair daqui dizendo, Jesus, eu estou satisfeito no Senhor, e eu tenho plena alegria naquilo que o Senhor é para mim, e nada tem me faltado. Quem está satisfeito em Deus? Quem pode levantar sua mão e dizer, Jesus, eu estou satisfeito no Senhor. O Salmo diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O seu prazer é o Senhor. Seu prazer não é outra coisa. Seu prazer é Cristo. Eu contei aqui há muito tempo atrás, e hoje eu relembrei essa metáfora, porque talvez faça sentido para algumas pessoas aqui. Um rei, muito poderoso, vivia no seu palácio tão luxuoso, com tudo do bom e do melhor, mas vivia estressado, irritado, não tinha alegria, nunca estava satisfeito. E aquele rei tinha inveja de um súdito que o servia, e aquele homem vivia numa casa simples, com a sua mulher e seus filhos, uma vida simples, mas aquele súdito do rei o servia sempre com alegria, com um brilho nos olhos, sempre feliz, vivia uma vida feliz. O rei até de vez em quando espiava do seu palácio a alegria daquele súdito na sua casinha, vivendo tão feliz, e o rei tinha inveja daquele homem.
Então o rei um dia mandou chamar os sábios e disse para eles: eu preciso que vocês me digam, que vocês descubram qual é o segredo da alegria desse homem. E os sábios então investigaram, e daí alguns dias voltaram ao palácio dizendo para o rei: o segredo da alegria desse homem é que ele está satisfeito com o que ele tem. Ele vive bem e feliz do jeito que ele é e com o que ele tem. O rei disse: vocês estão enganados, não é só isso. Vocês têm que me provar então se for isso. E os sábios disseram: nós vamos provar. E pegaram um saquitel e colocaram 99 moedas de ouro dentro daquele saco. Moedas valiosas, de ouro puro. Colocaram 99 moedas naquele saco e deixaram na porta da casa daquele homem. Aquele homem entrou e ele viu aquele saco, olhou para um lado, olhou para o outro, não sabia o que fazer, deixou ali por alguns dias, ninguém pegou. Ele então levou o saquinho para dentro, esperou que alguém fosse buscar, passaram alguns dias, ninguém buscou aquele saco. Ele abriu o saco e as moedas brilhavam nos olhos dele. Ele colocou todas aquelas moedas na mesa e começou a contar. E os sábios então estavam olhando, espiando de longe aquele homem. Ele contou, ele recontou, ele fez montinhos e contou 4, 5 vezes. E ele via que tinha 99. Ele fez 10 montinhos, 9 dos montes tinham 10 moedas, um monte tinha 9 moedas. E ele saiu lá fora, procurou de um lado, procurou do outro, olhou no jardim, não encontrou a 100ª moeda. E disse para a mulher dele: a partir de agora, nós vamos trabalhar mais, nós vamos arrumar mais um emprego, nós vamos economizar, nós vamos fazer tudo, porque nós precisamos comprar a 100ª moeda. Quando nós tivermos 100 moedas dessa, aí nós estaremos bem, aí nós estaremos felizes, aí nós estamos garantidos. Então a partir daquele momento, aquele homem e sua mulher viveram em função de comprar e conquistar a 100ª moeda. A contenda começou a entrar, brigas e discussões na família, estresse e ansiedade no coração daquele homem. Agora ele ia servir o rei, ele já não estava mais com um brilho nos olhos e um sorriso no rosto, mas se tornou um homem irritado, estressado, nervoso e ansioso, porque ele passou a viver em busca daquela moeda que, entre aspas, estava faltando no saquinho. Ele passou a viver em busca da 100ª moeda. Os sábios conseguiram provar para o rei que aquele homem tinha alegria e vivia bem, porque ele não estava ansioso com o que ele não tinha. Ele não vivia em busca de algo a mais, ele estava contente com o que ele tinha. E essa é a realidade de muitas pessoas. Estão vivendo em busca daquilo que não tem, porque se tiver aquilo, se comprar aquilo, se eu conseguir aquilo, aí sim vai estar tudo bem. Ele já tinha 99, de graça, para quem não tinha nada antes. O que ele tinha agora não era suficiente. Irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas. Deus já te deu tudo. Você tem tudo o que precisa. Jesus é a razão da tua vida. Não existe nada nesse mundo, nada nesse planeta que seja essencial para mim e para você, a não ser o amor de Deus e a graça do Senhor na nossa vida.
mas muitas vezes nós vivemos em busca da moeda que a gente ainda não tem. Ao invés de agradecermos e vivermos contentes com aquilo que nós já temos. Quem está entendendo, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Alguém já ouviu falar de Elon Musk? Elon Musk, o terceiro homem mais rico do mundo, dono da Tesla, SpaceX, que inventou aquele foguete que agora volta e dá ré e pousa de novo na base. Starlink, a internet via satélite que está cobrindo o mundo inteiro. Esse homem, Elon Musk, mora numa casa de 36 metros quadrados, Eric, que custa $50 mil. Elon Musk. Convertendo do dólar para o real, se a sua casa vale mais do que R$250 mil, tua casa é mais cara do que a do Elon Musk. Se a tua casa tem mais de 36 metros quadrados, e 36 metros quadrados é 6 por 6, é um estúdio, tua casa é maior do que a do Elon Musk. E a gente ainda vive insatisfeito, porque não tem, ou porque não possui, ou porque não consegue. E vai vivendo um estresse que rouba a paz e enfraquece o teu relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós não precisamos ganhar mais para resolver os nossos problemas, mas nós precisamos aprender a viver bem e melhor com o que nós já temos. E por último, irmãos, seja um canal de bênçãos e de propósitos. Eu termino lendo um versículo de 2 aos Coríntios capítulo 9, onde a Bíblia diz que Deus vai nos enriquecer, mas Ele vai fazer isso para vivermos um propósito. E eu peço que você me ajude e diga para uma pessoa aí perto de você, seja um canal de bênçãos na vida dos outros, e viva com propósito. Irmãos, a boa mordomia dos nossos recursos financeiros vai impactar sua vida, sua família, e vai abençoar o reino de Deus, expandir o reino e abençoar muitas pessoas. Quantas pessoas podem ir para o céu na eternidade, porque você foi generoso na obra do Senhor, e quantas pessoas podem deixar de ser salvas, porque você reteve e não foi generoso no reino e na obra do Senhor. Vamos ler 2 aos Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim: em tudo vocês serão enriquecidos. Quem recebe essa palavra do Senhor? Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Esse é o propósito. Senhor, me enriquece. Ele está olhando do céu e está dizendo: sim, eu quero te enriquecer. Está escrito na minha palavra, eu vou te enriquecer. Mas você quer viver o meu propósito? Em tudo vocês serão enriquecidos, para que possam ser sempre generosos. Então fica de pé na presença do Senhor. O que a gente tem feito com os recursos que Deus nos deu? Renda seu coração para Jesus hoje. Irmãos, há uma grande diferença, preste muita atenção. O jovem rico baixou a cabeça, virou as costas para Jesus e foi embora triste. Olha aqui para mim, você vai embora daqui hoje triste? Para viver uma vida vazia?
Porque o jovem rico falou: mas Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos, eu tenho cumprido toda a religiosidade, mas eu ainda estou vazio. Jesus falou para ele: se você quer ser completo, quer ser perfeito, o problema está no senhorio do teu coração. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, teu coração vai ser meu, aí você vai ser completo. Ele foi embora triste, porque ele não rendeu o coração dele a Jesus. Jesus não vai dizer para todo mundo: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas Jesus diz a todos nós: entrega teu coração por completo para mim. Renda completamente o seu coração a Jesus. Aí você vai viver uma vida em paz e sem estresse. Renda o seu coração. Jesus disse: não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Acumulem tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Fecha teus olhos, eu te convido a falar com Jesus. Falar sobre coração. Falar sobre estresse. Sobre uma vida irritada. Você tem vivido uma vida emocional só de preocupação, só de ansiedade, só de estresse. Renda seu coração para Jesus. E viva uma vida sem estresse a partir de hoje. Você não vai sair daqui de cabeça baixa, sem render o teu coração para Jesus, não. Você vai sair daqui feliz, com o coração rendido a Jesus, dizendo: eu estou satisfeito, totalmente satisfeito em Jesus Cristo. Eu não estou em busca da centésima moeda de ouro para ser feliz, não. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor, nada está me faltando, Jesus. Comece a orar, renda seu coração a Ele. Rende. Fala com Deus. É você e Jesus agora. Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti. Senhor, nós estamos diante de Ti hoje. Nós não queremos viver uma vida estressada, uma vida cheia de irritação, uma vida sem paz, uma vida ansiosa, em busca da centésima moeda. Hoje nós queremos afirmar, Jesus, que o Senhor é o deleite, é o prazer do nosso coração. Eu estou satisfeito no Senhor. Vai falando isso para Ele. Jesus, eu estou satisfeito no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De nada tenho falta, Jesus. O Senhor é a minha porção e a minha herança, e eu estou plenamente satisfeito no Senhor. Hoje é noite de render o coração a Jesus. Renda o teu coração a Ele. Seja totalmente rendido a Cristo. Prosperidade vem do céu. Prosperidade vem pela graça desse Deus tão generoso, tão bondoso, que te ama e que tem um propósito em todas as coisas que Ele faz.